Ora, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal Cuidar Mais Saúde. Espero que estejam todos bem aí desse lado, que a semana tenha sido muito boa, tenha sido uma semana agradável. E hoje vamos aqui falar um bocadinho sobre a pancreatite. Portanto, vamos abordar aqui, como o nome diz, pancreatite vem de pâncreas, não é? Esse órgão que, por acaso, as pessoas que não são da área da saúde, é um órgão que até não se fala muito, fala-se sempre, por exemplo, do coração, fala-se dos rins, fala-se até do estômago, não é? Mas o pâncreas é algo que, pelo menos é a ideia que eu tenho, que não é assim muito abordado. Portanto, é um órgão que não é muito abordado e é um órgão que é de extrema importância, principalmente aqui, fazendo parte do nosso sistema digestivo, não é? Do nosso tubo digestivo, e é de extrema importância para que haja uma correta absorção dos nutrientes do nosso organismo. Portanto, quando temos aqui algum problema neste órgão, também temos aqui alterações brutais e até problemas extremos que podem até levar à morte quando não são detectados a tempo e não há nenhum tipo de intervenção. Portanto, relacionado isto com a pancreatite. Portanto, a pancreatite, é óbvio que existem determinadas doenças, não é? Que afetam o pâncreas, não é? Mas hoje vamos referir aqui apenas à pancreatite, portanto vamos direcionar o nosso vídeo de hoje para a pancreatite. Portanto, fiquem desse lado, espero que gostem do vídeo de hoje. Vamos ao vídeo. Então, muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Como eu disse agora na nossa introdução aqui do vídeo de hoje, vamos falar hoje sobre a pancreatite. A pancreatite, então, não é mais do que uma inflamação do pâncreas e o porquê dessa inflamação. Essa inflamação dá-se tem vários motivos, não é? Mas principalmente porque há uma obstrução ou há outro tipo de situação que evita que essas enzimas, as enzimas que são produzidas no pâncreas, que são denominadas de enzimas pancreáticas, acabem por não conseguir sair e elas têm uma ação normalmente logo no início do intestino delgado. O nosso intestino delgado divide-se em três partes. A primeira parte é o duodeno e é aí que são principalmente libertadas aqui estas enzimas pancreáticas para terem ação sobre determinados alimentos. Porque essas enzimas, em vez de saírem para o intestino delgado, saem no próprio órgão do pâncreas e o que é que vai acontecer? Vão fazer a digestão desse mesmo órgão. Portanto, vão agredir o pâncreas e havendo aqui esta agressão do pâncreas vai haver com certeza uma inflamação do pâncreas, não é? E havendo esta inflamação do pâncreas vai provocar aqui lesões e havendo aqui uma lesão no pâncreas decorrente desse mesmo processo, não é? Pode permitir então que essas mesmas enzimas depois, entretanto, saiam para o exterior e penetrem, não é? Porque em vez de saírem para o nosso intestino delgado, vão sair para o exterior, não é? Para o exterior. Portanto, não são canalizadas para o devido sítio, não é? Então saem para o exterior e podem ir para a corrente sanguínea, podem ficar na cavidade abdominal, que é o peritoneu, e podem, de certo modo, aqui agredir e provocar inflamação e outro tipo de situações nos órgãos que estão ali em redor ou até nos órgãos mais distantes. Portanto, mas à frente. Antes de continuarmos aqui o vídeo, temos de também perceber o que é o pâncreas, não é? O pâncreas é um órgão que se encontra, faz parte do nosso sistema digestivo, não é? Nosso aparelho digestivo, e normalmente está localizado atrás do nosso estômago, e este mesmo órgão é responsável pela produção então de determinadas substâncias que têm uma ação na digestão de principalmente proteínas, de açúcares, de gorduras principalmente também, e que as torna também mais facilmente absorvíveis pelo nosso organismo, pelo nosso intestino, não é? Que é onde vai haver esta ação, e também produz hormonas, não tem só esta função, não é? De digestão, mas tem uma função também hormonal muito importante. E importante porquê? Com certeza todos nós já ouvimos falar da diabetes, e a diabetes, que é uma doença que afeta muitas milhões de pessoas em todo o mundo, e é uma doença silenciosa que acaba por também danificar outros órgãos no organismo ao longo do tempo, sem nenhum tipo de tratamento, caso isso suceda. Portanto, o que é que produz então o pâncreas? O pâncreas produz nada mais nada menos do que a insulina. Portanto, a insulina, que é a tal hormona responsável por levar aqui a glicose para dentro das nossas células, é como se fosse um mensageiro.
mas não produz só a insulina, produz também aqui a glicagina. Portanto, a glicagina é o que todos nós, ou pelo menos mais conhecido pelo glucagon. Portanto, o glucagon é então a glicagina que faz o efeito contrário. Em vez de ser um antagonista, é o agonista. O que é que eu quero dizer com isto? Quando há baixos níveis de glicose em circulação, o glucagon, portanto, faz com que haja uma libertação dessa mesma glicose, um aumento dessa mesma glicose, com vista a combater a falta dessa mesma glicose, não é? Porque a glicose, devem-se estar a perguntar, então, mas a pessoa não comeu, se há baixa glicose, como é que vai buscar a glicose? A glicose é, não se esqueçam, também armazenada no nosso fígado e nos nossos músculos, sob forma de glicogênio, que é um açúcar composto, um polissacarídeo de origem animal, e serve como reserva, né, no nosso organismo, para caso haja necessidade de ser usado, não é? Ser partido e ser usado. Há várias formas de pancreatite, não é? Temos a pancreatite aguda, que é uma pancreatite que normalmente é curta no tempo, portanto é uma pancreatite que sucede, pode ser algo pontual e que facilmente é tratável, e temos casos em que há pancreatites crónicas. Eu já tive vários doentes assim no serviço, em que há um internamento. Eu lembro-me agora de um doente que tive, por acaso já não o vejo há algum tempo, pode ser que as coisas estejam a correr melhor agora, mas que teve com certeza no espaço de 2 anos para aí uns 5 internamentos com pancreatites. Portanto, a pancreatite crónica não é mais do que então uma inflamação que persiste até mesmo durante anos, e vocês têm o exemplo que acabei de dar agora, não é? Que é um exemplo cabal do que pode realmente, que existe e que é verdadeiro, não é? Este tipo de situação. Mas precisamos aqui um bocadinho também de contextualizar aqui esta situação da pancreatite. Sabemos então que no caso da pancreatite crónica, normalmente tem aumentado de modo muito significativo nos últimos 30 anos. Possivelmente tem a ver um pouco também aqui com o tipo de alimentação e os hábitos de alimentação que têm vindo a mudar ao longo do tempo, não é? A idade média, normalmente, em que se manifesta aqui a doença, situa-se entre os 30 e os 36 anos, e o risco de cancro do pâncreas também é maior, é mais elevado em doentes que tenham pancreatites crónicas, não é? E todos nós sabemos que o cancro do pâncreas é dos cancros mais agressivos que existe, até porque muitas vezes as pessoas só sabem que têm este tipo de situação quando têm a tal icterícia, começam a ficar amarelas, começam a emagrecer de uma forma muito rápida. Portanto, imaginemos num mês perderem 10 quilos, ou mais, ou 15 quilos no mês. Portanto, é algo que não é muito normal. E o que faz desconfiar as pessoas também é as pessoas manterem o mesmo tipo de alimentação, não haver nenhum tipo de alteração em redor ou no seu dia-a-dia, não é? Nas suas vidas, e haver este tipo de manifestação, como por exemplo a perda de peso, entre outras manifestações, mas já falaremos de quais é que são. Há aqui também, além da... Também varia um bocadinho, este risco de cancro também varia aqui um bocadinho, consoante a presença de outros fatores de risco, e esses fatores de risco, claro, não poderia faltar, não é? Temos o alcoolismo, temos o tabagismo, principalmente estes dois são também eles os principais causadores da pancreatite. Portanto, um fumador, um alcoólico, portanto, alguém que ingere bastante álcool por dia, tem muito mais probabilidades de vir a sofrer de pancreatite, ok? Vamos focar aqui mais na pancreatite aguda, embora alguns deles também sejam iguais ou semelhantes na pancreatite crónica. Também algo interessante é que um doente que tenha pancreatite crónica também já sabe aqui os sinais, os sintomas de a mesma, e ele mesmo já às vezes tenta fazer aqui umas dietas quando começa aqui com alguns sintomas, e procura logo aqui ajuda de profissionais quando tem alguns sintomas também. Portanto, já vão fazendo uma gestão mais eficaz da própria doença. Mas alguns dos sintomas são os sintomas que são típicos quando temos aqui alguma alteração a nível do nosso aparelho digestivo, não é? E entre esses mesmos sintomas temos, por exemplo, uma dor intensa, não é? A dor tem algumas especificidades, portanto, baseia-se mais numa dor ou é mais numa dor na região superior, portanto, na região superior do abdômen, e que normalmente há aqui uma dor que arrasta, que irradia do abdômen para as costas, portanto, quase como uma dor
em cinturão, portanto há aqui uma dor que irradia do abdômen para a região posterior, portanto, que é as costas. Também podemos ter a sensação de queimadura desse mesmo cinturão, não é? Nessa mesma forma de cinturão, portanto à volta do nosso abdômen e até às costas, e estas mesmas manifestações podem, de certo modo, aqui agravar se nós continuarmos aqui a ingerir alimentação. Portanto, como é que se manifesta ou os primeiros sinais aqui desta doença da pancreatite aguda? Esses primeiros sinais manifestam-se normalmente por algo súbito, portanto, temos aqui, por exemplo, uma intensidade, às vezes, que pode ser em poucos minutos, temos aqui uma dor imensa, portanto, podemos ter também aqui esta intensidade crescente, exorbitante, mas podemos também ter algo que vai sendo gradual ao longo do tempo e até durar vários dias na sua evolução, não é? Portanto, temos aqui também a possibilidade de atacar, de certo modo, aqui estes desconfortos, como a dor, principalmente a dor, tomando aqui analgésicos, não é? Mas mesmo com doses muito fortes, às vezes a pessoa não consegue ficar confortável de maneira nenhuma. Portanto, há mesmo que procurar assistência e é o que acaba por acontecer, porque a pessoa não aguenta, não é? Qualquer coisa que põe no estômago acaba por fazer com que haja mais sintomas e se manifeste esses mesmos sintomas e pode piorar com, por exemplo, a tosse, com alguns movimentos bruscos que possam acontecer, até com uma respiração profunda, mas de certo modo há aqui um alívio, pelo que sei e pelo que vejo também, e o que nós aconselhamos muitas vezes aos nossos doentes, quando eles se realmente inclinam ligeiramente para a frente, como se fossem pousar-se em cima do encosto de uma cadeira, portanto, pode originar aqui algum alívio também e, principalmente, algumas técnicas que podem ser uma mais-valia para isto. Aliás, são algumas das técnicas que podem ser uma mais-valia para dar algum conforto ao doente, ao utente, ok? Portanto, o alcoolismo é um dos fatores, como eu disse há pouco, a par do tabagismo, que pode aumentar aqui esta probabilidade portanto, as pessoas que ingerem com frequência álcool desenvolvem com muito mais frequência aqui pancreatites alcoólicas, deixem passar o termo, podem realmente sentirem-se bastante mal, não é? Não estarem nada confortáveis e até terem alterações da sua aparência, com sudorese, ou seja, transpiram muito, o pulso acelera um bocadinho aqui a frequência cardíaca também, uma respiração mais rápida e profunda também, que pode ter a sua etiologia, não é? A sua causa, também aqui, a par do que eu disse ainda agora, lembram-se de ter uma ação depois noutros órgãos também, esta pancreatite, não é? Poder afetar outros órgãos, e esta mesma respiração profunda, esta mesma estar mais doentio, esta respiração também mais rápida, pode também ser porque os pulmões acabaram por também ser afetados por esta mesma pancreatite. Pode haver náuseas, vômitos, lá está, os tais sintomas que são típicos sempre que haja aqui algum tipo de doenças que afetem o nosso aparelho digestivo, como por exemplo as gastrites, as enterites, né, as gastroenterites, que são então as inflamações do estômago e dos intestinos provocadas por agentes, por exemplo, bactérias, mas principalmente por vírus, não é? Pelos rotavírus. Pode também haver aqui uma quebra na tensão arterial, alterações e até também a pessoa ficar mais amarela, que é provocada aqui pelos níveis de bilirrubina, que estão também aumentados, porque essa mesma bilirrubina, além de não conseguir ser armazenada pelo nosso fígado e transformada, também não pode ser eliminada pelas nossas fezes de forma eficaz. Não há um processamento pelo nosso intestino, e isso acontece numa pessoa normal, de forma eficaz, mas não acontece numa pessoa que tenha pancreatite, ok? Essa mesma cor amarelada, que é a tal icterícia, essa hiperbilirrubinemia, pode também ser
vista nesta parte branca dos nossos olhos, que são escleróticas, e as pessoas que realmente sofrem de icterícia são pessoas que têm esta zona branca também toda amarelada. As pancreatites crónicas, os sintomas basicamente são semelhantes, como eu também já disse, não é? Mas normalmente aqui a maioria dos doentes obriga que refere que tem uma dor constante, intensa, e normalmente como é que estes doentes de pancreatites crónicas lidam com esta situação? Tomam frequentemente aqui analgésicos quando tem uma dor mais intensa. Normalmente o que acontece neste tipo de pancreatites também é que a pessoa, a parte também da aguda, não é? São muito semelhantes, que a pessoa há um emagrecimento, não é? Que a pessoa também depois não há uma má absorção dos alimentos, especialmente aqui na pancreatite crónica, porque o pâncreas vai funcionando, mas mal, não é? Então também os alimentos não sofrendo aqui uma correta ação destas mesmas enzimas pancreáticas também não são digeridos como deveriam ser. Então há aqui algumas alterações depois que nos podem também dar aqui indícios de agravamento ou não da própria doença. Portanto, surge também a diabetes, não é? Porque o pâncreas vai tendo várias lesões e no pâncreas existe os ileus de Langerhans, como toda a gente que tem algum conhecimento aqui na área da saúde, por curiosidade ou não, sabe que como são produzidas a insulina no pâncreas, são precisamente aqui nos ileus de Langerhans, e nestes mesmos ileus acabam por ser destruídos também e acaba por surgir a diabetes, não é? Devido a esta destruição. E então não há insulina, não é? Até nas próprias fezes, lá estão alguns dos sinais que se vão manifestando, não é? Que nos podem apontar para um agravamento ou não da doença. Essas mesmas fezes vão ser fezes volumosas, com um cheiro muito intenso, fétido. Porquê? Porque não há um processamento correto dentro do nosso intestino da matéria fecal, não é? E então vai havendo aqui até uma coloração branca dessas mesmas fezes, com cheiro fétido e um aspecto até gorduroso. Porquê? Porque as gorduras não foram emulsionadas, não é? Não foram digeridas para serem absorvidas, porque a gordura, como todos nós sabemos, é algo insolúvel, não é? Tem que ser processada para se tornar solúvel, para ser absorvida pelo nosso intestino, e as enzimas pancreáticas têm aqui um papel importantíssimo nesta mesma ação, ok? A formação então de quistes e até abscessos a nível do pâncreas, não falando da neoplasia do cancro do pâncreas também, devido também a este tipo de situações. Portanto, principalmente em doentes que tenham pancreatite crónica, ok? As causas das pancreatites são várias, não é? Há as causas alimentares, também não ajudam, há até causas genéticas também. O álcool, principalmente o álcool e os cálculos biliares, portanto, que são as pedras, as tais pedrinhas que se vão formando, não é? Correspondem a 75, de 75 a 80%, então, das causas da pancreatite aguda, ok? Portanto, as mulheres sofrem mais, e é verdade, do que os homens a nível de pancreatites. Portanto, normalmente aqui as pancreatites são devidas à causa obstrutiva. Portanto, não falo aqui de pancreatites no sentido genérico, falo de pancreatites que são direcionadas mais para uma obstrução, uns cálculos, por exemplo, que apareceram. Ingestão então de normalmente 110 gramas de álcool por dia, se a pessoa o fizer durante vários anos, não é? Pode provocar então aqui essa mesma obstrução destes canais pancreáticos, e depois, não podendo as enzimas pancreáticas de certa forma também agirem no exterior, acabam por consumir lá dentro mesmo o pâncreas, o órgão, e fazer estas mesmas lesões que depois fazem com que estas enzimas pancreáticas não saiam no sítio que deviam sair, na estrutura que deviam sair, mas sim na cavidade abdominal e, como eu disse, também irem para a corrente sanguínea e poderem afetar então todos estes órgãos que eu acabei de falar também ainda agora. A pancreatite também pode ser devida a determinadas infecções, não é? Algum traumatismo, alguns medicamentos que são tomados podem ter aqui uma ação também na pancreatite, e até aqui algumas doenças metabólicas também podem afetar aqui também e precipitar a pancreatite, como os níveis elevados de triglicéridos, a parotidite, que por acaso deixo aqui também um link para vocês verem, que foi o último vídeo aqui do canal, foi sobre a parotidite, penso que foi bastante interessante, deem lá uma vista de olhos, que é a papeira, que é a cachumba, não é? Como se diz no Brasil,
e surgem normalmente aqui esta parotidiite, entre outras situações, podem surgir também após a pancreatite, pode surgir também após alguma cirurgia abdominal, está bem? Portanto, a cirurgia abdominal, algum tipo de intervenção cirúrgica também pode levar aqui a uma pancreatite. Isso pode acontecer. Como é que é feito o diagnóstico? Além de ser um diagnóstico clínico, não é? Em que é observado e a par do que nos diz o doente, o utente, determinados sintomas, determinadas situações que aconteceram, e nós começamos a juntar as várias informações que nos são dadas, não é? E juntar ao que é observado também na altura, e pode haver aqui realmente alguns sintomas que podem, de algum modo também, nos apontar aqui para a pancreatite, ok? Portanto, se refere que tem cálculos na vesícula, por exemplo, de ingestão de álcool em excesso, que consome muitas gorduras, tem uma dieta rica em lípidos, em gorduras, não é? E açúcares, principalmente açúcares também, que não se fala muito, pode levar aqui realmente à existência de níveis elevados. E outra coisa, além destas coisas que nós observamos, podemos, por exemplo, fazer umas análises, e nessas mesmas análises temos aqui níveis elevados de enzimas pancreáticas, não é? Como, por exemplo, aqui a lipase, a amilase, por exemplo, pode-nos ajudar aqui a afunilar, lá está, a afunilar, e apontar cada vez mais aqui para um diagnóstico de pancreatite, ok? Portanto, isso pode acontecer. Depois temos os outros exames que nós normalmente fazemos, imagiológicos, como, por exemplo, as ecografias abdominais, as tomografias computarizadas, os TACs, não é? Os TACs, a tomografia axial computarizada. Podemos fazer aqui algum exame endoscópico, através aqui que se possa ver, aliás, os canais biliares e pancreáticos, e isto é através da CPRE, que é denominada de CPRE, portanto, uma colangiografia que pode ser feita, e esta técnica até permite retirar aqui, remover, extrair esses mesmos cálculos caso os hajam, ok? E depende também um bocadinho das dimensões, etc. Mas, por norma, é possível fazê-lo. Deste modo fazemos um diagnóstico. Como é que fazemos um tratamento? Um tratamento é feito, normalmente, uma coisa muito simples. Primeiro, paramos logo aqui a alimentação. Portanto, é o primeiro passo que é dado, é realmente na pancreatite aguda, é a pessoa repousar o pâncreas, portanto, fazer com que o órgão repouse, o nosso sistema digestivo também repouse. Não se preocupem, porque ninguém vai morrer por ficar 2, 3, 4 dias sem comer, porque normalmente também é colocado aqui algum suporte hídrico, como por exemplo um soro em curso, ou então um polieletrolítico, que tem outros agentes, outros minerais que são necessários no nosso organismo. Portanto, fazemos então uma pausa aqui no nosso aparelho digestivo, não é? De certo modo, e normalmente a pessoa terá que ficar internada, não é? Por isso mesmo, não é? Para fazer esse acompanhamento. Há também aqui a administração de analgésicos, portanto, por via endovenosa, por norma, e realmente o que está preconizado é que a pessoa, hoje em dia, caso não tenha dores, caso as dores abrandem, não é? A pessoa pode iniciar então esta mesma alimentação, e desde que a pessoa não sinta náuseas, não tenha vômitos, não tenha dor abdominal ou algo muito ligeiro, se tiver algo muito ligeiro, a pessoa pode realmente começar aqui a iniciar a alimentação, e caso tolere a alimentação, é para ir progredindo na dieta. O que é isso, progredindo na dieta? É, por exemplo, começa com uma dieta só de líquidos, depois vai aumentando para algum tipo de comida mais consistente, não é? Até chegar a uma dieta dita normal, não é? Embora baixe em gordura, não é? Não vamos carregar agora aqui no pâncreas, de modo a começarmos aqui, de certo modo, também a progredir e a evoluir no tratamento. Portanto, alguns casos, mais ou menos 25%, 21%, aliás, têm gravidade extrema, não é? E nestes casos pode haver necessidade até da pessoa ser internada aqui nos cuidados intensivos, não é? Para que haja aqui uma vigilância mais assídua, até porque nestes casos há realmente aqui uma lesão grave no pâncreas, não é? Está uma pancreatite muito exacerbada, e para evitar que haja aqui complicações noutros órgãos, tem que haver aqui uma vigilância mais assídua e constante. Portanto, os episódios de pancreatite aguda normalmente têm duração de cerca de poucos dias, nada especial, normalmente até 3, 4 dias por aí.
Na pancreatite crónica é sempre importante interromper qualquer que seja o consumo de álcool, ok? Mesmo as pessoas com pancreatite aguda têm que realmente repensar aqui os seus hábitos. Temos que pensar se houve algo fora do normal que possa ter levado aqui a esta pancreatite, não é? E isso também é importante de ver. Mas por vezes, quando a pancreatite é bastante grave, e isto são em casos mesmo exacerbados, agudos, pode haver necessidade aqui de intervenção da parte do cirurgião, portanto, de intervenção cirúrgica para que haja uma melhoria. Portanto, chegamos agora à parte mais importante, todos já sabem, quem me acompanha, que é a prevenção, não é? Como é que podemos prevenir aqui a pancreatite, não é? Todos nós, de certo modo, podemos estar sujeitos a uma pancreatite, depende muito do nosso estilo de vida, de uma forma muito residual da nossa parte hereditária, da nossa parte genética. A nossa vida está muito dependente, não só a nível da pancreatite, mas para termos uma qualidade de vida boa e com bastantes anos com essa mesma qualidade de vida, porque penso que vocês partilham da mesma opinião que eu. Nós não queremos chegar aos 100 anos só por dizer que chegamos. Nós queremos chegar aos 100 anos, mas bem de saúde e a conseguir fazer as nossas coisas minimamente de uma forma independente e com autonomia para decidir sobre a nossa própria vida, não é? Portanto, é isto que nós queremos, não é chegar a ter muita idade, mas estar ali numa cama tipo vegetal, portanto ninguém quer isto. O que é importante aqui é, na prevenção, temos aqui realmente, existem certos fatores de risco, não é? Que levam a esta patologia e temos de ter atenção realmente aqui ao que é que pode ser alterado no nosso dia-a-dia, na nossa alimentação principalmente. Portanto, podemos mudar então o nosso estilo de vida, que é importantíssimo. Sabemos que a obesidade aumenta significativamente também aqui a incidência da pancreatite, não nos podemos esquecer disso, e devemos manter um peso dentro do nosso IMC, não é? Portanto, são os cálculos biliares, essas mesmas pedrinhas que vão tapando aqui, de certo modo, aqui os ductos, não é? Portanto, aqui estes canais no pâncreas e vão entupir, não deixando as enzimas pancreáticas fazer a sua normal saída para as estruturas. Portanto, deve-se evitar então o álcool, não é? Grandes quantidades de álcool, e quem fuma, com certeza deve deixar de fumar, e quem lida com pessoas frequentemente que fumam muito e que está num ambiente em que não há arejamento, não é? Não é ventilado, também convém evitar esse tipo de locais, ok? É importante. Portanto, hoje ficamos por aqui. Não se esqueçam de deixar o vosso like, deixarem-se subscreverem o canal também, de partilharem nas redes sociais e até, quiçá, também partilhar com os vossos amigos, com alguém da vossa família, porque já se estão a tornar também vós experts aqui na matéria, não é? Para a próxima semana, com certeza teremos novidades e resta-me então desejar-vos uma boa semana. Já sabem, sou o Tiago Mota, estou aqui então, tento estar todos os sábados com novos vídeos aqui no canal e não se esqueçam, até para a semana e bom trabalho, até lá.